Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar aqui mais uma aula. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês mais a parte de diagrama de classe do Asta, que no último vídeo eu só mostrei mais como instalar, como fazer uma classe básica. Pegar uma situação e explorar alguns conceitos que a gente vai utilizar dentro da nossa disciplina de LTP. Por exemplo, então vamos imaginar, então, usando essa ferramenta, né, para estar criando a classe. Vamos imaginar que eu vou criar a classe meio de transporte para representar meios de transporte como automóvel, motocicleta, lancha, charrete, qualquer outro meio de transporte. Então eu poderia dizer, entre as características, né, entre os seus atributos, e aí eu utilizo esse símbolo para estar adicionando nessas características. Então eu vou ter lá tração, se ele vai ter a tração animal ou motriz, quantidade de pessoas, quantas pessoas serão transportadas, quantidade de rodas, quantas rodas possui esse meio de transporte, o que mais poderemos colocar, potência do motor. Então, só relembrando que os tipos de dados: string para caracteres alfanuméricos, int para quantidade, int para números inteiros e double aí para números reais com casas decimais. E lembrando que int e double estão com D maiúsculo pelo fato de serem tipos primitivos. Já o string está com S maiúsculo, é um tipo de referência. Ok? O que mais pode ter lá? Um meio de transporte, placa poderia ser, entre outros. Então o que acontece? Se nós olharmos todas essas características que agrupamos como meio de transporte, nós podemos observar que alguns meios de transporte podem não possuir uma ou outra característica. Como, por exemplo, se a gente pegar charrete, fica difícil você mensurar lá a potência de uma charrete. Se você pegar uma lancha não tem roda alguma, né? Então existem tipos de transporte que vai ter uma coisa ou outra, placa, né? Lancha, acredito que não tenha placa, nunca parei para reparar na verdade, mas acredito que não tenha placa. Charrete eu tenho certeza que não tem placa. Skate com certeza não tem placa. Então alguns terão, outros não. Isso significa que nós estamos agrupando muitos dados e que esses dados merecem ser divididos, porque cada meio de transporte vai possuir uma característica diferente da outra. Então a gente poderia fazer o seguinte: então, pensar em quais meios de transporte nós vamos estar trabalhando. E aí, por exemplo, automóvel, vamos pegar os mais simples, e lancha, tá? Vamos trabalhar com esses dois. Dentro de cada classe eu vou colocar somente aquilo que é específico de cada objeto que vai ser instanciado com base na classe. Então, por exemplo, relativo ao automóvel, o que eu vou ter? Eu vou ter quantidade de rodas do tipo int. Eu vou ter tração. Então, tração, no caso, cruz 2, todos os meios de transporte possuem tração. Independente dele ser uma charrete, independente de ser um skate, existe um tipo de tração, que é o animal ou motriz. Então isso pode ficar como meio de transporte. Quantidade de pessoas. Todo meio de transporte tem uma determinada quantidade de pessoas que ele vai transportar. Independente de ser o skate, vai ser uma pessoa, ou um ônibus que vai ter lá, sei lá, 40, 50 pessoas. Já a quantidade de rodas não, é específico no caso do automóvel. A potência eu posso colocar no caso aqui do automóvel também, tá? Placa aqui também, placa, string, tá? E aí, quando eu trabalho aqui com lancha, eu posso colocar o que uma lancha tem. Vou pensar aqui específico.
sei lá, quantidade de banheiros. Olha onde vai a abstração. Se tem cozinha, vamos definir como booleana, né? O que mais que pode ter? O tamanho dela, né? Quantos pés que ela pode ter, tá? Então são dados específicos da lancha, tá? E aí eu posso ainda definir os métodos. Então todo meio de transporte, deslocar, todos eles se deslocam, vai retornar, sei lá, a distância que se deslocaram. Isso é comum de todo meio de transporte. Esse meio de transporte eu posso poderia colocar aqui como frear esse meio de transporte, e aí ele retorna não retorna nada, ele simplesmente vai frear. Esse meio de transporte ele vai boiar. E aí eu tenho, tá, eu posso especificar não só as características, os atributos, como também os métodos. Eu vou definindo o que cada um vai possuir. Poderia criar charrete, e aí na charrete quantos animais, se eu tenho 1 ou 2 animais, ou 3, 4, sei lá, quantos animais. O mais que eu posso identificar uma charrete, o material da charrete, se for utilizado, será madeira, de repente ela, a sua base de ferro, sua base de alumínio, não sei, tá? Chutando algumas possibilidades. Se ela é coberta, tá? E por aí eu vou definindo mais características. Como método, poderia colocar como método retirar animais, ou adicionar animais. Vamos colocar adicionar animais na charrete. Vamos colocar int, vai retornar quantos animais, cara. E aí o que acontece com a classe meio de transporte? Essa classe ela começa a ter dados repetidos. Por exemplo, potência tem repetido aqui, nem todo meio de transporte tem potência. Então eu poderia tirar tração, como eu já falei. A gente pode ter uma tração tanto motriz, como é o caso dessas duas, como tração animal, como é o caso dessa outra. Então elas vão ter o tipo de tração. Quantidade de pessoas, todas elas possuem. Quantidade de rodas, esse cara aqui não possui. Então se é importante para esse dado, eu coloco aqui. Se é importante para esse cara, eu coloco aqui, tá? Mas aqui não, porque aqui somente o que for comum a todos os meios de transporte que nós iremos classificar, tá? Placa também não é comum aos 3, então eu tiro. Deslocar, o deslocamento aí é de comum aos 3, é uma ação que os 3 terminarão causando. Então aqui nós classificamos como superclasse ou classe mãe, que é a classe que virá conter tudo entre atributos e métodos que qualquer meio de transporte que eu venha a criar como classe vai possuir também. Então todos terão tração, todos terão quantidade, todos terão deslocamento. Tudo bem? Como que eu vou fazer essa associação entre essas classes? Então quer dizer, eu posso falar que o automóvel é o meio de transporte, que a lancha é o meio de transporte, que a charrete é o meio de transporte. Posso falar que o meu automóvel vai ter quantidade de rodas, potência, placa, mais tração e quantidade de pessoas. Ele vai executar o método frear, mas ele também vai executar o método deslocar. A minha lancha tem quantidade de banheiros, pode ter cozinha ou não, né? O pés, que seria o tamanho dela, e ela tem a ação de boiar, mas ela também tem que ter tração, quantidade de pessoas, deslocamento, tá? Então essa classe aqui está dependendo dos dados da meio de transporte. Então como que eu vou fazer essa associação? Essa associação eu vou fazer através de
dessa ferramenta chamada generalização. Tá? Então com essa ferramenta eu clico sobre ela, venho aqui em automóvel, clico e dou um clique em meio de transporte. Com esse desenho, essa setinha, ela está representando que o automóvel é um meio de transporte. A mesma coisa aqui, lancha também é um meio de transporte. E a mesma coisa aqui, charrete também é um meio de transporte. Então com isso eu estou falando que essas três setinhas aqui, elas estão representando uma herança. Automóvel herda tudo de meio de transporte, lancha herda tudo de meio de transporte, charrete herda tudo de meio de transporte. Tá legal? Eu não preciso ficar repetindo dados, então perceba que eu não tenho dados repetidos, e também não preciso ficar repetindo métodos. Tá? Isso me economiza código. Além disso tudo, eu usei essa ferramenta aqui só para dar uma organizada, para deixar mais bonitinho, como nós falamos na aula, para deixar o nosso diagrama mais enritecido aí. Não vai querer ficar alinhado ali, né? Aqui, tá melhor. Então essa ferramenta aqui ele dá uma alinhada nas setinhas, mas as setinhas devem estar selecionadas, tá? Eu usei a tecla Shift e os cliques para estar selecionando as três setinhas. Então isso é importante para economizar espaço, isso é importante para dar manutenção. Vamos imaginar que na charrete surgiu um novo atributo ou um novo método. A minha manutenção vai ser em cima desse cara, os outros permanecem funcionando normalmente. Se a manutenção vier na parte de automóvel, eu faço alteração em automóvel, o restante continua funcionando normalmente. Se for uma mudança em comum, eu só vou alterar nessa superclasse. Então ele facilita a manutenção, facilita reaproveitamento. Alguém pode me pedir esse controle e falar assim, não, só não vai ter charrete, eu posso entregar só essa parte para outra pessoa. E aí segue, né, muitas vantagens que nós já discutimos anteriormente, são voltadas para a orientação objeto. Ok? Então esse é o conceito de herança, quando você reaproveita atributos e métodos de uma superclasse ou uma classe mãe. E além de tudo você evita ficar duplicando dados. Seria muito ruim você colocar aqui automóvel, quantidade de roda, potência, placa, e colocar aqui também tração, quantidade de pessoas. Aí aqui também tração, quantidade de pessoas. E aqui também tração, quantidade de pessoas. Então não seria nada legal. Ok? Continuando, para a gente matar essa parte do diagrama de classe, um detalhe. Essa setinha ela tem diferença dela ser voltada para a superclasse ou dela ser apontada para a subclasse. Mas se eu tivesse clicado em generalização daqui para cá, dá diferença. A herança, na verdade, ela é composta de dois conceitos: generalização e especialização. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque para a nossa disciplina de LTP, o que você precisa saber o que é herança, como que a gente representa dessa forma. Então não é com uma setinha simples, não é com a setinha preenchida, não é com um quadradinho, não é com um losango, não é com... Então é com esse símbolo que a gente representa a herança. E é isso que a gente precisa saber para a disciplina de LTP. Ok? Aí em engenharia de software vocês vão ver quando vocês vão fazer da maneira como eu criei, de uma subclasse para uma superclasse, quando vocês vão fazer da maneira contrária. Tá legal? Mas isso aí fica para a disciplina de engenharia de software, não faz parte do nosso conteúdo. Bom, falado então sobre herança, o que mais pode ser importante para nós nesse momento da disciplina de LTP? A parte de composição. Então o que acontece? Vamos pensar aqui no automóvel. Então o automóvel poderia colocar aqui um atributo motor. Aí esse atributo poderia ter potência, esse atributo potência do motor, a descrição do motor, poderia ter quantidade de pistões do motor, quantidade de válvulas, várias informações específicas sobre o motor, né? Então você não vai colocar tudo isso dentro da classe automóvel, porque você está dando características do motor, não características do automóvel. Se você falar assim, roda, beleza, quantidade de rodas tranquilo. Agora específico, dados sobre a roda. Então que material é feito a roda? A roda é personalizada, qual o diâmetro da roda? Então são dados sobre a roda em si. Então você também não colocaria sobre o automóvel. Então o que a gente pode falar é que o automóvel é formado por placa, pela quantidade de rodas, ok, mas ele é formado por motor, por rodas, que são características que possuem as suas características individuais. Então nada impede o motor de ser um objeto, nada impede de que a roda seja um objeto. Por quê? Porque ele possui características individuais. Então aqui nesse caso seria interessante criar uma classe motor,
nessa classe nós colocarmos o que especificamente vai ter o motor, potência, sei lá, vamos colocar double, descrição, o motor tem lá um nome específico, válvulas, quantidade de válvulas, vou colocar aqui um int, tá? E aí esse motor também vai ter os seus métodos particulares, por exemplo, gerar energia, tá? Também seria aí um método do motor. E aí muitas pessoas pensam assim, agora já sei o que eu vou fazer. Então, vendo o diagrama dessa forma, a pessoa tende a pegar generalização, vir para motor automóvel. Não, presta bastante atenção. Essa seta, essa ferramenta é para herança. Herança significa que uma classe é a outra. Então, motor é automóvel? Não, né? E nem automóvel é motor. Mas podemos falar que o automóvel tem motor. Se ele tem motor, então ele precisa ter um atributo motor. Como potência faz parte do motor, eu vou substituir então essa potência por motor e vou falar que esse atributo motor é do tipo motor. Ou seja, com este atributo eu vou estar puxando todas as informações do motor. Tá ok? Certo? Então estou pegando todas as características que esse cara tem aqui, né, e atribuindo para um atributo do automóvel. Como que nós vamos representar isso? Nós podemos representar através dessa setinha aqui, que é a parte de composição, associação, e aí escolher um tipo de associação. Tá? Então nós temos associação por agregação e por composição, ou associações sem especificidade, né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando em sala sempre com composição, que é um tipo de associação muito forte, tá? Mas mais uma vez, existe uma diferença entre composição, agregação e associação, uma diferença conceitual, que é muito importante para vocês, mas que também, neste momento, não é importante para a nossa disciplina de LTP. Vocês vão desenvolver isso em engenharia de software e lá na frente eu vou cobrar essa diferença também, mas nesse momento não é preciso. Então nós podemos utilizar essa terceira ferramenta aqui, clicando sempre do lado que é independente. Que lado é esse? Que lado que é o lado independente? Então é aquele lado que eu não tenho. Aqui eu não tenho um atributo automóvel. Já que em automóvel eu tenho o atributo motor. Então o automóvel, para que ele exista, ele vai depender aqui nesse caso do motor. Tá? Então eu vou clicar primeiro em motor, que ele é independente em relação ao automóvel. Ok? E aí ele fica com esse desenho. Tá joia? Então o meu automóvel ele possui um atributo motor. Esse atributo motor independente possui potência, descrição, quantidade de válvulas. Tá? Explicando essa composição de uma maneira bem básica, para que depois vocês se aprofundem em engenharia de software. Como nós falamos, automóvel também pode ter rodas. E aí, essas rodas eu vou ter diâmetro, e ela pode ter material, pode ser lá alumínio, pode ser ferro, né? Liga de aço, sei lá o que mais pode ser aí, as rodas. Dentro dessas rodas eu posso ter o método quebrar, retornar nada, só vai retornar um belo prejuízo, dependendo do valor da roda. E aí, aqui é a mesma coisa, automóvel tem roda e não automóvel é roda. Então, mais uma vez, não é herança, é composição, é referência. Tá?
Para que ele tenha roda, ele precisa ter o atributo roda. Eu posso até deixar a quantidade de rodas aqui, tá? Poderia até deixar esse atributo, porque esse seria um atributo do automóvel especificamente, como também poderia tirá-lo, porque o número de objetos que eu tiver associado a esse automóvel vai me denunciar a quantidade de rodas, mas fica a critério de cada um aí. Não vamos brigar por isso nesse momento. Existe uma série de fatores de onde está sendo aplicado isso, do cenário que está sendo estudado para aplicar isso, então não vale a pena entrar no mérito disso. Fato é que eu preciso ter um atributo rodas do tipo rodas. É o nome da classe que eu criei. Tá? E aí, mais uma vez, eu vou para a minha composição, em que eu tenho roda. Aqui tenho roda, que vai servir para compor um automóvel. Ok? E poderia ter outras classes, lá, freio, e aí ter lá tipo freio, pastilhas, se freio é só dianteiro, traseiro, se é ABS, se não é ABS, enfim, ter outros itens aqui para que eles pudessem fazer parte, né, do automóvel. E a mesma coisa aqui por exemplo, a charrete. Poderia ter uma classe animal, e aí ter o tipo do animal, se ele é um animal racional ou irracional, se é aquele que está conduzindo, se é aquele que está levando, a raça desse animal, poderia ter lá, sei lá, se é bípede ou não, no caso racional ou irracional, enfim, poderia transpor aí falando que a charrete é composta por animais, né? Função, né? E colocar as características, o que serve, o que aquele animal vai estar fazendo, enfim. Na lancha também poderia ter alguma subdivisão, inclusive motor. Se for o caso, se o motor puder ser aproveitado por lancha, nós poderíamos fazer isso aqui também. Lancha não tem roda, mas lancha tem motor. Vamos inverter aqui, ó. Eu posso falar aqui, ó, que o motor também compõe lancha. Posso falar isso também, tá? Essa é a minha classe. Dessa forma, percebam que eu vou aproveitando ainda mais os meus dados. Tá legal? Se a charrete lá tivesse motor, eu poderia também reaproveitar a motocicleta. Então, aproveito ônibus, aproveito caminhão, também aproveito, tá? E por aí vai. Ok? Então essa é a parte de composição. Lembrando que composição você vai atender ao verbo ter e herança ao verbo ser. Então uma coisa é a outra. Já na composição ou na nossa referência, uma coisa tem a outra. Tá legal? Um outro detalhe que eu poderia colocar aqui para matar essa tração, poderia colocar mais duas classes intermediárias aqui. Por exemplo, motriz e animal, as características dela. E charrete tem uma força motriz, ou é um meio de transporte de força motriz, não, força animal, e fazer um processo de herança aqui, tá? Meio de transporte animal, e aí charrete, tá? Poderia mexer um pouquinho ainda nessa estrutura aí, tá ok? Bom, mas de certa forma eu espero ter ajudado vocês aí nessa parte de herança, nessa parte de composição, tá? É exatamente isso que a gente vai precisar na nossa parte de LTP. Vocês vão se aprofundar muito nisso. Valorizem todas essas ferramentas. O diagrama de classes é uma etapa simplesmente. Não se preocupem como as coisas vão funcionar, né? O cara vai entrar na lancha, vai procurar a chave, isso aí faz parte de um outro diagrama que vocês também vão aprender em engenharia de software, né? Lembrando que eu até falei nos vídeos anteriores, um modelo só não consegue representar a realidade, você precisa ter vários modelos. O diagrama de classe, a função dele é mostrar como os dados estarão distribuídos em classes, como os objetos estarão compostos, como os objetos serão formados, tá? E até onde um objeto interfere num outro objeto, ajudando ou complementando. Tá ok? Beleza?
Valeu, galera, por esse vídeo. Até o próximo.